Muito bom dia a todos, os meus poucos colegas vereadores presentes, a imprensa e a vocês, permissionários dos nossos quiosques do município de Palmas. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Eu gostaria de começar, dado o pouco tempo que tenho nesta tribuna, mas de comentar alguns pontos que foram propostos por meio de um termo de ajustamento de conduta, onde o município de Palmas e o Ministério Público do nosso Estado, por meio do promotor de justiça Miguel Batista de Siqueira Filho, elenca alguns pontos importantes. O primeiro deles, o primeiro compromisso, diz respeito ao levantamento geral dos quiosques, ou seja, fazer um apanhado geral do que já existe. O segundo compromisso é contatar os órgãos públicos com o intuito de ouvir as manifestações de interesse dos permissionários, ou seja, ouvir vocês e saber o que vocês desejam. Num terceiro ponto, a gestão e a promotoria do Ministério Público também se compromete, além de ouvi-los sobre as sugestões, também definir parâmetros gerais, urbanísticos, econômicos e elencar as alternativas, ou seja, ouvir os permissionários, fazer um levantamento e definir padrões junto com vocês, permissionários, de como vai se dar todo esse processo. Um outro compromisso feito pela gestão junto ao Ministério Público do Estado é a definição minuciosa com base em pesquisa, considerando o local e o usuário, ou seja, fazer considerações e padronizar e regulamentar com base em pesquisa, ouvindo também o usuário, os seus potenciais clientes e os permissionários dos quiosques. O quinto compromisso, a conciliação e consolidação das informações, ou seja, dadas as oitivas da população, de vocês permissionários, levantamentos feitos, padronização feita, fazer a conciliação e a consolidação dessas informações. E, por fim, definir os padrões para as suas atividades, que cada um tem uma atividade, e também elaborar um projeto básico e aprovação destes projetos, ou seja, dessa nova propostas para os quiosques, através de audiência pública, ou seja, com a participação popular. Seguindo nesta mesma linha, eu tenho aqui em minhas mãos, caros permissionários dos nossos quiosques, um ofício que foi enviado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso município, logo após este termo de ajustamento de conduta, onde o secretário de Desenvolvimento, o senhor Borges da Silveira, confirma ao promotor Miguel Batista de Siqueira Filho as exigências feitas nesse TAC, e ele diz que, passo a passo, irá cumprir o que foi proposto através deste ajustamento de conduta. E é importante destacar que, no final deste TAC, a promotoria, através do promotor Miguel, deixa muito claro, eu vou abrir aspas, na última cláusula, fica eleito o Fórum de Palmas, ou seja, aquela promotoria, com exclusão de qualquer outro, para dirimir, ou seja, resolver eventual controvérsia a respeito da conduta hora ajustada, ou seja, do que foi combinado, e para a execução total ou parcial do presente termo. Ou seja, o promotor deixa claro que o que foi combinado e acertado entre a Prefeitura e vocês, nenhum ente, a não ser ele próprio, pode mudar ou fazer alterações nestas tratativas. E não é bem isso que nós estamos vendo. Seguindo na sequência, nós vimos que a Prefeitura de Palmas, por meio dos fiscais, depois do que foi combinado, depois do que foi tratado, começou a visitar vocês, os permissionários e os seus negócios. Eu estou aqui, nobres colegas vereadores, com as notificações de um permissionário de quiosque que está aqui presente, mas eu vou resguardar a sua identidade
para que ele não sofra nenhum tipo de penalização por parte da gestão, que foi, digamos assim, notificado por 6 itens. Então, vamos lá. A primeira das notificações que foram feitas diz respeito à estrutura metálica agregada, ou seja, é onde vocês guardam as mesas e as cadeiras, para que possam usá-las para servir a seus clientes. É algo importante e necessário. A segunda das notificações diz respeito à tenda anexa aos quiosques. Da mesma maneira, entendo que vocês, permissionários, precisam dar ao seu cliente o conforto devido em relação à chuva e o sol escaldante de Palmas. A terceira notificação diz respeito a toldo fixo, ou seja, aqueles permissionários que colocaram os toldos de maneira fixa. Existe essa notificação da mesma forma e da mesma maneira para que vocês possam atender bem os seus clientes. Falei 3 notificações que podem ser até contestadas com base no Código de Posturas ou na lei que criou os quiosques, mas ela não deixa de ser pertinente porque vocês estão nada mais, nada menos do que primando pelo bom atendimento dos seus clientes. Agora, as outras 3 notificações feitas neste permissionário, que está aqui em nosso plenário, o primeiro deles diz respeito à ocupação de passeios com mesas e cadeiras. Este permissionário, ele não usa o passeio público, ele está lotado numa área pública municipal, no APM, ou seja, o fiscal está atuando este permissionário de forma arbitrária e irregular. Sequer o fiscal entende e sabe do que ele mesmo está atuando. A segunda notificação arbitrária diz respeito à permissão dos quiosques. Pois ora, se vocês e o município estão há muitos meses em conversas, em negociações, em tratativas, pelo fato da própria prefeitura não querer conceder e emitir a permissão, como é que a própria prefeitura vai agora notificá-los e pedir esta mesma permissão? Algo totalmente incoerente. Em relação à 6ª e última notificação, da mesma forma, diz respeito ao alvará de funcionamento. Da mesma maneira, nós estamos há 10 meses neste embate, nessas tratativas, nessas conversas, nessas brigas, tem horas, por conta do alvará de funcionamento, que a prefeitura não quer emitir a vocês. Como que o fiscal da prefeitura de Palmas vai até o quiosque, até um permissionário e cobrar esse alvará? Novamente, de forma incoerente. Como se cobra um documento de um permissionário de um quiosque, sendo que a própria gestão, que tem a competência para emitir tal documento, não está o fazendo? Então eu entendo que, além de muito disse-me-disse, além de muitos boatos, os fiscais da prefeitura estão autuando os permissionários de forma arbitrária e irregular. É preciso mais entendimento do que se pode e do que não pode. É por isso que naquela reunião, agora há pouco, foi falado que o prefeito vai recebê-los hoje às 15 horas na sede do AMA, na Prefeitura Municipal de Palmas. A gente espera que nessa reunião e nessas tratativas haja coerência e bom senso. É o que a gente espera. E no campo das soluções, haja vista que muitos questionam quais seriam as soluções para este impasse, eu proponho, nobres colegas vereadores, haja vista que a vigilância sanitária tem algumas colocações em relação à manipulação dos alimentos, que permita que os permissionários façam essa manipulação em casa. Hoje nós temos lei vigente que permite atividades de empreendedores individuais e de microempresários em suas residências. Então, que vocês façam e manuseiem tais alimentos em casa e comercializem nos quiosques. Essa talvez pode ser uma saída. Eu me lembro que o vereador Folha comentou isso aqui algum dia desse. Em relação, para finalizar, aqueles que dizem que existe uma concorrência desleal.
Eu conversei com o Silvano e alguns permissionários no sentido de esclarecer, para concluir, presidente, a seguinte questão. O restaurante e o bar que está ao lado se sente penalizado porque o permissionário não paga aluguel, não paga IPTU, não paga taxa de lixo. O que, pelo menos, eu compreendi e entendi, é que vocês querem ficar e querem trabalhar e estão dispostos a, sim, pagar uma taxa ou pagar pelo metro quadrado usado pelas cadeiras e as mesas. Eu acho que nada mais justo para que se evite qualquer discussão nesse sentido, de que o vizinho dizer que está sendo uma concorrência desleal, então que vocês também possam pagar o mesmo que o vizinho estão pagando pelo uso da área pública, e vocês podem ter a tranquilidade de colocar as suas mesas, de colocar as suas cadeiras e de usar das tendas para proteger os seus clientes, assim como fazem os outros comerciantes, que também são autorizados a colocar os todos em cima dos passeios e também as cadeiras, eles pagam por isso. Então eu acho que não pode ter aquela história de um peso, duas medidas. Tem que valer para os permissionários dos quiosques e tem que valer também para os outros comerciantes. Eu acho que dessa maneira a gente consegue, de uma vez por todas, solucionar os problemas, chegar no entendimento. Eu acho que o que vocês querem é trabalhar, continuar exercendo as suas atividades, e vocês estão resguardados por força de lei. Lei do prefeito Odir Rocha, e ora modificado pelo prefeito Raul Filho aqui em 2005, que permite com que os permissionários possam sim exercer as suas funções e abre um precedente para alterações e modificações. Um TAC, ele não tem força sobre uma lei vigente. E esta casa tem o poder, vereador Rogério Freitas, de decidir sobre esse assunto. E pelo que eu já senti, vossas excelências, a maioria dos vereadores dessa casa estão de acordo com os permissionários dos quiosques. O que está faltando é a Prefeitura Municipal, por meio do prefeito de Palmas, Carlos Amasta, ter este mesmo entendimento e esta mesma concordância de não penalizarmos vocês, pessoas e cidadãos que estão trabalhando honestamente e dignamente. O que a gente quer é que o prefeito se convença de que nós estamos do lado do bem, de pessoas que querem trabalhar honestamente, e que ele possa conceder a vocês esse direito de trabalhar. Meu muito obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.